Nós recebemos hoje aqui a pergunta de Salvador, na Bahia. Obrigada pelo carinho da sua audiência. O irmão José Alfredo Gomes deixou aqui pra gente a seguinte pergunta: qual é o mecanismo dos karmas? Todas as pessoas que sofrem estão cumprindo karmas? É o que a gente vai saber agora. Quem vai representar a religião do amor universal hoje, a gente recebe direto de Ribeirão Preto, São Paulo, o irmão Daniel Lobianco. Seja bem-vindo, irmão Daniel. Deus está presente. Olá, minha irmã Liliane Araújo, viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre uma alegria estar aqui participando desse programa que faz companhia para a gente em todas as manhãs, para que as nossas manhãs fiquem todas elas iluminadas pela mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer a pergunta muito inteligente do nosso irmão José Alfredo Gomes, de Salvador, na Bahia. São duas perguntas em uma. A primeira pergunta é, então, qual é o mecanismo dos karmas? Essa é a primeira pergunta. Para a gente entender, então, a buscar a resposta para esta primeira pergunta e depois partimos para a segunda pergunta, nós vamos dividir em duas partes, né? Porque aqui ele coloca a palavra muito bem colocada aqui. Qual é o mecanismo? Nós sabemos que o mecanismo que faz funcionar uma máquina é o conjunto de peças e engrenagens que compõem o seu motor, né? Então ele está perguntando aqui, como funciona o karma? Como é que se dá isto? Então, em primeiro lugar, para entender, nós precisamos entender o que significa karma. Tá certo, meu irmão José Alfredo? E você que está na audiência aqui do Comando da Esperança, karma é uma palavra em sânscrito que significa causa e efeito, efeito de uma ação. Então, essa lei do karma, a lei de causa e efeito, é uma lei neutra, não é? Então, ou seja, se as pessoas fazem coisas boas, esse bem que foi realizado vai gerar repercussão boa, vai gerar resultados bons, ou seja, proporcional à ação, à escolha que foi feita. Mas se a ação for ruim, a escolha for ruim, isso vai gerar uma repercussão, um efeito ruim. Então tudo vai depender da gente, das atitudes que a gente tem, da maneira que a gente se comporta, das escolhas que nós fazemos todos os dias. Na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nós podemos ler aqui o que o apóstolo escreveu, porque aprendeu com Jesus no Evangelho, esse ensinamento que deixa isso tudo muito claro. Ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, se o homem semear coisa boa, ele vai ceifar, ele vai colher coisas boas. Mas se o ser humano, ele semear coisas ruins, então, infelizmente, ele vai colher os frutos proporcionais a essas atitudes que foram tomadas, isto é, as atitudes ruins também. Portanto, então, karma, causa e efeito, efeito e consequência, tá? Agora, qual é o mecanismo, a peça principal que faz com que o mecanismo do karma, da lei de causa e efeito, funcione? A engrenagem principal chama-se consciência. Todos nós temos consciência, todo espírito tem esse atributo, a consciência. Então, por exemplo, se nós praticamos o bem, então nós estamos iluminando a nossa consciência. O estado da nossa consciência natural, para que ela possa existir e coexistir, é o da paz e o da felicidade. Esse é o estado normal, é o estado natural da nossa consciência, o estado em que ela tem de estar, o da felicidade, ok? O da infelicidade não é normal, não é natural. Então, quanto mais o bem a pessoa faz, mais ela ilumina sua consciência, mais bem-estar
mas alegria no coração, felicidade, esse estado de espírito, ela gera em sua consciência. E isso lhe serve de incentivo para que ela continue então, para poder continuar sentindo aquele êxtase, aquela alegria por dentro, né? Continuar praticando o bem, continuar auxiliando as pessoas, continuar se comportando cada vez melhor. Não basta ter feito o bem ontem, é preciso fazer o bem hoje e muito melhor amanhã, ensinava o irmão Paiva, líder espiritual da religião divina. Agora, quando a pessoa faz o mal, ela marca a sua consciência, não é? Ela marca negativamente e ela começa a sentir um peso na consciência. E para que ela então possa se livrar daquele peso na consciência, o espírito entende então que ele vai ter de reparar aquela atitude ruim, né? Com atitudes boas, cumprindo missão, passando por certas situações, enfrentando, solucionando problemas que ele próprio criou para si. Aí, uma vez que ele soluciona, ele resolve o problema, ele consegue então resolver a situação, então ele se livra daquele peso na consciência e restaura para ela, né, aquela felicidade interior da qual ele foi criado para poder viver e desfrutar por Deus. Diante disso, então, partimos para a segunda pergunta. Todas as pessoas que sofrem estão cumprindo karma? Então aqui o nosso irmão José Alfredo está perguntando se todo sofrimento, todo desafio, ele origina-se do karma, isto é, são efeitos ruins de ações que foram ruins também. A maioria, meu irmão José, e você que está nos assistindo nesse momento, na maioria das vezes, sim, mas existem raras exceções que não. O espírito, ele querendo angariar para ele valores éticos, amadurecer mais, então muitas vezes ele atende ao chamado do amor, para que voluntariamente ele possa se envolver em determinada situação, para que ele possa ali ajudar as pessoas envolvidas naquele karma, porque ele sabe que daquilo ele vai amadurecer mais, ele vai evoluir mais e vai ajudar outras pessoas que estão envolvidas naquele karma, naquelas situações difíceis, a crescerem também. Como foi o caso, por exemplo, do próprio Jesus no seu Santo Evangelho. Jesus é um espírito que não tem um karma, não tem karma ruim. Mas ele voluntariamente escolheu descer na Terra, aceitando todas as dificuldades que nós, humanidade, ainda involuída, colocaríamos no seu caminho, mas para poder nos ajudar, nos auxiliar. Então foi por amor que ele se voluntariou e nos deixou a mensagem do amor, a mensagem da eternidade da vida, todas aquelas lições imortais para que, se o nosso espírito aprender, então nós vamos passar a construir para nós mesmos apenas o karma bom, apenas a felicidade da alma, apenas aquela alegria do espírito que ele fala no seu tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento, né? Estas coisas vos tenho dito, essas coisas do amor, meu novo mandamento, para que vocês tenham a alegria no seu coração, a alegria na sua alma. Então veja, independente se é karma ruim, né? Ou se aquele espírito voluntariamente escolheu passar por aquelas situações para ajudar aquelas pessoas envolvidas, tem um propósito só: a evolução, o aperfeiçoamento de todos aqueles envolvidos, tanto daquele que se voluntaria, quanto daqueles que estavam, de fato, colhendo os efeitos ruins da semeadura que foi livre lá atrás das ações ruins que praticaram. Todos estarão se aperfeiçoando e todos estarão evoluindo. Diante disso, sejamos sempre resignados. Nunca caiamos no campo da lamentação, da murmuração, né? Se está no nosso caminho, vamos atender a tudo aquilo sempre com boa vontade, realizando boas escolhas,
cuidando daquilo muito bem, confiando sempre de que Deus está protegendo e olhando por todos nós, está olhando por você.